Bom dia, Aline. Bom dia, professor Sandro. Tudo bem? Bom dia, Laís. Bom dia, Vamos. Laís, tudo bem? Bom dia, Aline. Professor, eu vou estar organizando aqui a sessão, tá? Ótimo, Laís, muito obrigado. Aline, você que vai apresentar o seu trabalho? Oi? Você que vai estar apresentando o seu trabalho? Então, estou aguardando os dois outros autores, né? Mas qualquer coisa seria eu. No caso, a apresentação será o vídeo, não é isso? E É posteriormente discussões. isso mesmo. Aline não, desculpa. Laís, tu já preparou os vídeos aí, né, para lançá-los na ordem? A ordem vai ser, então, primeiro os efeitos da limitação, né, Isso. da emenda constitucional 95, depois o da utilização da inteligência artificial na previsão de estresse fiscal, os contratos públicos, né, de serviços terceirizados. Essa é a Isso. ordem, não? Então, Isso. tudo bem, Aline? Então, se não tiver alguém, tu já sabe que vai ser a primeira a apresentar, né? Apresentar não, vídeo, né? Como disse a Laís muito Isso. bem. A discutir, Nós né? vamos, nós vamos rodar os vídeos. A ideia é passarmos todos os vídeos na sequência e aí depois termos bastante tempo para argumentações, questionamentos, proposições, comentários, né? Que é a parte mais interessante mesmo de um congresso. Olá, bom dia.
dia, Daniel, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa sessão. Bom Tudo dia. certo. Daniel, utilização da inteligência artificial na previsão de estresse fiscal, né, Daniel? Isso mesmo. Ótimo, então eu vou dar a tua presença aqui. Sandro, você é um dos organizadores do evento? Eu sou o mediador aqui. Mediador? Ah, tá. É É, que não sei com quem que eu converso, mas esse artigo ele foi selecionado para a sessão Sapiens e foi ontem. No entanto, não apareceu ninguém no online. Meu orientador estava lá no presencial e também acho que não tinha ninguém lá. E eu não sei com quem que eu falo, se vai ter essa sessão ou não. Daniel, eu vou verificar Daniel, aqui para você, tá? Tá bom, a obrigado. Laís é a nossa líder da sessão aí, e aí ela dá os encaminhamentos. De fato, eu não sei, não poderia te ajudar aí, Daniel. Tá certo. Muito obrigado, viu? Mas de antemão, peço escusas aí pelo ocorrido, deve ter sido frustrante. Não, tudo bem, acontece. Eu já organizei alguns eventos também, sei como que é. Correria, Sim, né? sim. Várias coisas, então alguma coisa ou outra sempre sai fora do Sim, planejado. pois é. Mas enfim, desculpas aí. Jailton, seja muito bem-vindo. Jailton, para se juntar à Aline aí, falar dos efeitos da limitação. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Não temos ainda representantes do artigo Contratos Públicos de Serviços Terceirizados. Evandro e o Marcelo. Ó, bom dia, o Evandro está se Daniel, tu conectando. podes falar com Francisca. Ela fica responsável por isso, por essa parte. Eu tenho falado com ela, porque eu também estou como voluntária, então eu acredito que ela te dá um direcionamento. Não sei se tu tens o contato dela Trans... também. Não tenho. Francisca do quê? Você encontra o e-mail dela ou algo assim? Só um momento. Pode colocar no fórum aqui também, né, Aline? Evandro, bom dia, seja muito bem-vindo. Evandro, bom dia. Você nos escuta? Acho que não. Congelou a imagem. Deve ter travado. Bom dia, Evandro, nos escuta? Evandro, quando você entrou na sala, apareceu é, juntar com o áudio? Eles não escutam eu falando. É, ele não escuta. Bom dia, André, seja muito bem-vindo. Armando, Bom sejam muito dia. bem-vindos também.
nós estamos aqui tentando restaurar o áudio do nosso colega Evandro. Será que ele está lendo ali? É isso. Entendi, professor. Uma sugestão também é começar já pelo segundo apresentador, depois ele acessa, para a gente não perder tempo. Sim. Ah, Não, o deixa- problema é só para a gente colocar também a ordem, né? Mas é isso, assim. Tá bom, fiquem à vontade Não, aí. não necessariamente observar a ordem, mas colocar os critérios, né, de andamento da sessão. Perfeito, bom trabalho aí. Nós começamos a... Valeu, obrigado. Vai tentar de novo agora. Agora foi. Bom dia, Evandro. Você nos escuta? Só habilitar o áudio, tranquilo. Canto inferior esquerdo ali, Evandro. Só habilitar o áudio. Aí, Ok. bom dia, Evandro. Seja muito bem-vindo também. Desculpa Bom, o temos incômodo aí, agora... pessoal. Bom, Não, não tem nada, imagina. Nós temos já pelo menos um representante de cada um dos três artigos. Vamos de imediato iniciar a nossa sessão. Antes de mais nada, renovar as boas-vindas a todos, agradecer pela submissão dos ótimos trabalhos. A nossa dinâmica aqui deverá ser a seguinte. Antes, me apresentando, meu nome é Sandro Berg, eu sou o moderador dessa sessão. Nós temos a líder da sessão, que é a Aline, e nós vamos seguir, então, a apresentação dos três vídeos, né, que vocês já prepararam, já submeteram, enfim, na sequência, um do outro, e depois nós teremos bastante tempo para comentários, para questões, para proposições, sugestões de aperfeiçoamento dos textos, enfim, tendo sempre em mente que a finalidade maior de um congresso é levar o texto a questionamento, a proposições, a sugestões, né? Temos todos aqui textos inacabados, por definição, e nos coloquemos nesta condição de ouvir, né? De provocar, inclusive de perguntar. O próprio autor pode e deve fazer questões aos outros, né, em relação ao seu próprio trabalho. Enfim, Laís, por gentileza, podemos começar então? Estão todos de acordo? Vamos seguir a ordem estabelecida aqui. Primeiro, vamos falar dos efeitos da limitação do novo regime fiscal no âmbito da Justiça Eleitoral, né, em decorrência da Emenda Constitucional 95/2016. Vamos ver, então... Pode rodar, professor? O Jailton, né, a Aline, o Armando e o Maurício. Pois não. Olá, meu nome é Jailton Fernandes de Azevedo.
juntamente com Aline Duarte da Silva, Armando Pérez Palha e Maurício Assuero Lima de Freitas, todos da Universidade Federal de Pernambuco, produzimos o artigo Os Efeitos da Limitação, o novo regime fiscal no âmbito da Justiça Eleitoral. A experiência brasileira nos últimos anos tem sido marcada por tentativas de conter o crescimento da despesa pública. Exemplos disso são a regra do resultado primário, presente na LRF, a regra teto de gastos, da Emenda Constitucional número 95, e, mais recentemente, a Lei Complementar número 200. A Emenda Constitucional número 95 se relaciona com a teoria do incrementalismo, pois a sua base é formada por programas que entraram no orçamento e nela tendem a se perpetuar, sendo que novas ações e novos programas tendem a disputar espaço com essas ações já existentes. Nesse sentido, buscamos verificar os efeitos dessa Emenda Constitucional número 95 na execução orçamentária dos grupos de natureza de despesa da Justiça Eleitoral. O incrementalismo ele é um modelo de cálculo de orçamento que se baseia numa base existente, que é relacionada às expectativas comuns de que os programas serão realizados próximo a um certo nível de gastos. Na revisão de literatura, podemos verificar que o modelo orçamentário brasileiro se relaciona com essa teoria orçamentária de incrementalismo. Diversos estudos apontam a presença desse modelo em diversos órgãos. Meu nome é Aline Duarte. Eu irei tratar sobre a metodologia ou os procedimentos metodológicos. A base de dados foi composta pelos dados inerentes ao volume 3 da Lei Orçamentária Anual, LOA, nos exercícios de 2011 a 2022, bem como na execução orçamentária para o mesmo período, obtida no portal Siga Brasil. Ocorreram algumas exclusões, as quais são interessantes destacar: a reserva de contingência, bem como as ações inerentes ou destinadas à contribuição da União para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais, a reserva de contingência financeira, por representarem despesas financeiras não afetadas pelo teto. Ademais, os pleitos eleitorais também foram excluídos do teto de gastos imposto. Ainda sobre a base de dados, é necessário destacar que os dados foram oriundos do TSE e tribunais regionais. Além disso, foram inerentes às despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas e investimentos, bem como contribuições previdenciárias. Quanto ao método, foi definida como variável dependente as despesas, DESP, e como variáveis independentes, elementos de despesa com características semelhantes quanto ao objeto de gasto. Sendo assim, é importante destacar o modelo econométrico utilizado e também o passo a passo para o tratamento de dados, que foi composto pela estatística descritiva, testes para verificação se houve violação dos pressupostos, além disso, dos mínimos quadrados ordinários, além disso, a regressão linear múltipla, cujos coeficientes estão destacados na apresentação. As hipóteses utilizadas na pesquisa dizem respeito a H0. O novo regime fiscal implementado em 2016 não teve nenhum impacto estatisticamente significativo na despesa orçamentária total da Justiça Eleitoral, considerando o período de 2011 a 2022. H1, o novo regime fiscal implementado em 2016 teve um impacto estatisticamente significativo na despesa orçamentária total da Justiça Eleitoral, considerando o período de 2011 a 2022. Quanto à tabulação dos dados, foram realizadas, no caso, utilizando o software Microsoft Excel e, além disso, o Gretel. Meu nome é Armando e eu vou apresentar a análise dos resultados. Os valores relativos ao pessoal e encargos sociais são os maiores, seguidos das outras despesas recorrentes, contribuições previdenciárias e investimentos. Essa análise preliminar utilizou a estatística descritiva com nível de confiança de 95%, conforme tabela 1. Baseado nos dados oriundos da Justiça Eleitoral, é possível verificar a tendência ao longo dos últimos 11 anos. Em 2012, destaca-se que as despesas oriundas de pessoal e encargos sociais alcançaram o mesmo patamar das outras despesas recorrentes.
Entre 2014 e 2015, as despesas com pessoal se elevaram, acompanhadas por elevação nas demais despesas correntes. Já em 2016, as despesas com pessoal apresentaram uma queda considerável. O quadriênio 2016 a 2019 caracteriza-se por picos e quedas consideráveis, provavelmente influenciadas por ciclos eleitorais. No contexto epidêmico, observa-se uma queda das despesas com pessoal, mantendo-se nesse período até 2021 constante. Quanto às outras despesas correntes, esta não apresentou queda acentuada entre os exercícios de 2017 até 2019, tendo elevação em 2021. Quanto aos investimentos, apresentaram alta em 2013 e 2018 e queda em 2020, mantendo-se uma certa constância até o final do período estudado 2021. Em 2016, a Emenda Constitucional nº 95 estabeleceu os gastos públicos e tratou-se de uma etapa do processo de mudança. Desse modo, outros fatores afetam a análise do período antes e após a implementação da lei. As variáveis pessoal em encargos sociais e contribuições apresentaram VIFs relativamente altos, sugerindo a possibilidade de multicolinearidade entre elas e as outras variáveis independentes no modelo de regressão linear múltipla. Pessoal em encargos sociais apresenta um VIF de 14,43 e uma tolerância de 0,0693, indicando uma forte inflação da variância e baixa tolerância, podendo prejudicar a precisão dos coeficientes estimados. A partir da regressão, é verificado que o R múltiplo de 52,55% representa o modo de antecipar os dados que estão sendo verificados na pesquisa. O modelo demonstra a variabilidade dos dados em relação à média, em 27,61% R quadrado, o qual, se ajustado, indica que 26,41% R quadrado ajustado pode ser explicado de forma satisfatória. Essa regressão foi realizada a partir de 308 observações e desvio padrão de 18,28,81657, que demonstrou valores dentro do esperado em suas médias. Após a comprovação dos pressupostos exigidos para a aplicação do MQL, realiza-se a regressão linear múltipla através dos softwares Excel e Gretel, ao nível de significância de 95%. As despesas orçamentárias e as outras despesas correntes possuem p-valor abaixo do nível de significância de 5%, existindo indicadores capazes de rejeitar a hipótese nula. Já o coeficiente de determinação R quadrado 27,61 das despesas são explicadas pelas variáveis independentes pessoal, encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos e contribuições entre os anos de 2011 a 2021. A partir dos testes realizados, conclui-se com rejeição de hipótese nula. Ressalta-se que os valores referentes ao erro padrão representam o desvio padrão da amostra e a t-student apresenta o valor de 1,66 e são maiores que esse valor, comprovando a hipótese alternativa do novo regime fiscal que impactou a justiça eleitoral. Obrigado. Pessoal, agora a gente passa para a nossa segunda apresentação. Exatamente. Olá a todos e a todas, venho aqui apresentar o meu artigo Utilização de Inteligência Artificial na Previsão de Estresse Fiscal em Municípios de Minas Gerais. Eu sou Daniel Garruti, aluno doutorando na Universidade Federal de Uberlândia em Administração. Esse artigo foi feito em colaboração com o meu orientador, professor Flávio Barbosa, da Universidade Federal de Uberlândia, e com o professor José Dilton Diniz, da Universidade Federal da Paraíba. Bom, a condição financeira governamental ela tem diversas maneiras de ser definida, no entanto, note-se que comum é que o município precisa manter suas contas em dia, assim como manter o funcionamento de serviços essenciais à população. Assim como foi definido por Lima e Diniz no Brasil, definiram que é preciso levar em conta a qualidade exigida pela população. A condição fiscal ela é parte da condição financeira governamental, então ela vai afetar diretamente a condição financeira governamental. No entanto, ela vai analisar apenas o aspecto financeiro, ou seja, se as receitas são suficientes para cobrir as despesas. Note-se alguns trabalhos recentes que vão analisar a condição financeira governamental.
como trouxe o Patrick, que desenvolveu um modelo com 21 variáveis, sendo a maioria delas financeiras, para a classificação da probabilidade de estresse fiscal em municípios dos Estados Unidos, e alcançou um resultado de acerto de até 99%. Só uma curiosidade que é importante pontuar: esse assunto é muito importante, uma vez que essa dívida no Brasil é alta, né? No Brasil, a soma de todos os estados, a dívida de todos os estados passou de R$ 1 trilhão, e somente do estado de Minas Gerais foi um montante aí de 15% desse total, sendo maior que 150 bilhões de reais. Quanto à metodologia, utilizou-se os dados da SICOM, que é pertencente à Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, demonstra sua importância e relevância, né, os dados. Utilizou o modelo de Trussell e Patrick de 2018, no entanto, realizou-se algumas adaptações, porque a literatura diz que é importante analisar outros fatores além do fator financeiro, então acrescentou aí variáveis do fator organizacional e ambiental, né? E além de levar em conta também a realidade brasileira. A variável dependente a ser analisada foi o stress test de Bauman e Kahler, que vai verificar aí a variação do superávit financeiro sobre a variação das despesas correntes. E após alguns jogos finais, vai chegar no resultado verificando se o município está em estresse fiscal ou não. Quanto à metodologia utilizada, foi Random Forest, que é uma técnica de inteligência artificial. Ela não apresenta problema de overfitting, ou seja, é um previsor de qualidade, né? A literatura também de condição financeira governamental defende a utilização dessa técnica, como Antuloff, Antolin e colaboradores. Para se aproximar da literatura, utilizou-se 2 anos dos dados para treinamento e 1 ano para teste, ficando aí próximo de 70% e 30%. Para análise dos resultados, utilizou-se o Classification Report e a zona cinzenta. A zona cinzenta ela vai ali retirar algumas previsões, porque essa previsão ela é dada em termos de probabilidade, então algumas probabilidades são muito próximas, 50%, ou seja, a chance de ocorrer ou não é praticamente a mesma. Quanto aos resultados, né? Nota-se que o ano de exercício, o ano que as variáveis independentes, e o ano de previsão é a variável dependente, pois a variável dependente está sempre um ano à frente, então os dados foram coletados de 2014 a 2021. Nos primeiros anos, tinha muito mais municípios em estresse fiscal, e nos últimos anos bem menos. Isso pode ser por conta da pandemia, uma vez que os municípios tiveram menos gastos obrigatórios com energia, escolas e algumas coisas do tipo, e teve maiores repasses do governo federal. Quando analisa os resultados, nota-se que a acurácia foi sempre acima de 60%, né? A acurácia, esse resultado aqui. E a previsão do não estresse fiscal nos 3 primeiros anos sem a pandemia está sempre abaixo de 50%, e depois isso muda. No entanto, a previsão do não estresse fiscal, do estresse, está sempre acima, né, aqui de 70%, e depois cai abaixo de 70%, certo? Então tem essa mudança aí durante os períodos. Quando é aplicada a zona cinzenta, né, o corte aí, são aplicados 4 cortes, 45 a 55 até de 25 a 75, nota-se que os resultados sempre são crescentes. No ano de 2017, o resultado chega a 85% de acerto, sendo esse resultado aí similar ao de Shen em 2021, e nos outros anos também sempre fica acima de 80%. A importância das variáveis, nota-se que as principais são ligadas à liquidez, estando aí de acordo com a literatura.
Além disso, nota-se também que a posição operacional ficou acima da média e a variável caixa para dívida foi a única que se alterou de forma significativa entre os períodos sem crise, né, sem Covid-19 com Covid-19. É importante notar que os anos de 2019 já tem interferência do Covid-19, pois a variável dependente é referente ao ano 2020. Né? Então, 2019, 2020 já tem a interferência da. Quanto às conclusões, o resultado inicial superou uma das amostras primárias utilizadas por Truss e Patrick. Ao aplicar os pontos de corte na probabilidade do modelo, foi alcançado um resultado semelhante ao obtido por Shen. Os resultados são distintos nos diferentes períodos, como a gente pôde ver. Né? Quanto à importância das variáveis, as principais são a liquidez, que está de acordo com o IACUS 2022, e a mesorregião apresentou uma menor importância, né, em contraposição com o Antulov e os demais trabalhos. Então, as variáveis relacionadas ao fator ambiental e organizacional não apresentaram resultados como se esperava diante da literatura. Como trabalhos futuros, recomenda-se a expansão do período de análise e análise de outras técnicas de inteligência artificial. As referências estão no trabalho escrito. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Olá a todos. Bem, Daniel, obrigado. Vamos ao próximo. Meu nome é Evandro, sou mestrando da Universidade Federal de Santa Maria. Vou apresentar para vocês o trabalho Contratos Públicos de Serviços Terceirizados, Análise Bibliométrica e Lexicográfica, escrito em coautoria com o professor orientador Marcelo Batesini. Nossa agenda de apresentação vai seguir o seguinte roteiro: introdução, método, resultados e, por fim, uma conclusão. Então, contratos públicos são instrumentos fundamentais para que o Estado firme acordos com terceiros, onde fica estabelecido como os bens e serviços deverão ser prestados. Em 2022, representou 12% do PIB. É uma atividade complexa que exige conhecimento especializado dos agentes públicos. Por outro lado, serviços terceirizados consistem na contratação de empresas privadas para realizar as atividades acessórias do Estado ou complementares. Para Brown, Potosky, Helfs e Hare, essa prática permite que o Estado se beneficie das expertises das empresas privadas, resultando em maior qualidade. O problema de pesquisa está dividido em duas questões de pesquisa. A primeira, qual o panorama mundial da produção acadêmica, os principais autores e periódicos, as redes colaborativas formadas e a performance acadêmica desses artigos e periódicos. E a segunda questão de pesquisa, quais os termos mais importantes e suas relações, como essas formas latentes se agrupam, se relacionam, distinguindo os artigos e autores a partir delas. O objetivo de pesquisa é caracterizar a literatura contemporânea sobre contratos públicos de serviços terceirizados. Método. Então, é um estudo quantitativo, descritivo, com fonte de dados secundários e procedimentos de coleta bibliográfica de dados. Foram utilizados a técnica bibliometria, com o emprego do software RStudio, pacote Bibliometrix e Biblionshine, e a lexometria, com o emprego do software Iramutec. A coleta de dados foi realizada na base de dados Web of Science e Scopus, nos campos título do artigo, resumo e palavras-chave, e os termos utilizados são relacionados aos contratos administrativos ou contratos públicos ou terceirização, os quais devem estar relacionados com a administração pública, setor público e gestão pública. E os critérios de inclusão e exclusão empregados foi temporal, de janeiro de 2010 a abril de 2023, somente documentos do tipo artigos científicos no idioma inglês, os quais, quando lançados no software RStudio, foram descartados os artigos duplicados. Após também a leitura do resumo, foram descartados 41 artigos que não tinham relevância para o tema,
resultando numa amostra final de 349 artigos. Resultados e discussão. Panorama da produção mundial. Então, a figura 1, ela nos mostra a evolução anual dos artigos publicados no período de 2010 a 2023. Conforme vê aqui no gráfico, né, do ano de 2010 a 2016, houve uma pequena elevação no número de artigos, e a partir do ano de 2017 há um crescimento um pouco mais exponencial, resultando na maior amostra, com 52 artigos no ano de 2022, demonstrando interesse acadêmico pelo assunto. Continuando na panorama da produção mundial, a figura 2 nos apresenta os 10 países com maior número de publicações. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos e o Reino Unido, com 37 publicações cada. Cabe destacar o Brasil na 4ª posição, com 22 publicações. Autores e redes colaborativas. Então, a tabela 3 nos apresenta os autores com no mínimo 3 publicações no período de 2010 a 2023. Destaca-se o grupo formado por autores da República Tcheca, que fizeram 5 trabalhos em conjunto. Okrama é o autor que mais publicou, com 9 publicações, seguindo de Schmidt com 8. A figura 3, rede de cocitação de autores, nos mostra os destaques de 2 redes colaborativas, formadas por Bajari e por Helfert 2012. Com relação à análise de desempenho, a tabela 4 apresenta os artigos mais citados da amostra. Podemos destacar o artigo de Bergman, né, que discute os métodos de seleção de fornecedores, o de Robson, que foca na terceirização de serviços, e no de Cabral, que enfatiza a importância da capacidade de gestão das partes interessadas. Então, ao analisarmos as referências mais citadas, nós analisamos a literatura clássica sobre o tema. A tabela 5 apresenta os 10 artigos mais citados. Podemos destacar os seguintes autores: Taderes, com 3 artigos, Bajari, com 2, e Brown e Potocki, com 2 também. Continuando a análise de desempenho, a tabela 6 apresenta os 10 periódicos mais relevantes. Na coluna da direita, temos os periódicos utilizados pelos artigos da amostra. E na coluna da direita, temos os periódicos utilizados pelos artigos das referências. Então, de acordo com a classificação Qualis, podemos verificar que os periódicos mais relevantes na área de administração pública são os dos artigos das referências. Podemos destacar o Public Administration Review e o Public Administration por fazer parte dos 2 universos. Para a análise lexicográfica, foi utilizado um corpus textual formado pelos resumos dos 349 artigos da amostra. Inicialmente, por meio da classificação hierárquica descendente, foi possível agrupar as formas lexicais em 3 classes latentes. A primeira, com 48%, que pode ser sintetizada no estudo da terceirização de serviços públicos. A segunda, com 25%, onde temos os objetos e o contexto dos contratos públicos. E a terceira, também com 25%, que sintetiza a legalidade das compras e dos contratos públicos. Por fim, por meio da similitude entre as formas lexicais, podemos verificar a relação entre outsourcing, serviço, e contratos e público. Então, como conclusão, nós podemos verificar que os Estados Unidos e o Reino Unido foram os países que mais publicaram. Os autores com maiores citações são as referências Taderes, Bajari, Brown e Potocki. Os autores da amostra com maior quantidade de trabalhos e trabalhos conjuntos são da República Tcheca, formados por Okrama, Schmidt, Palace e Puk. E dentre os periódicos se destacam Public Administration Review, Journal Public Administration Theory, Public Administration Managed Science. Nossos resultados também indicam as classes latentes: estudo da terceirização de serviços no setor público, legalidade de compras e contratos administrativos e objetos e contexto dos contratos públicos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Evandro. Também um
trabalho bastante interessante, de grande contribuição aí para o campo da administração pública. Então, nós vamos passar agora ao momento de considerações, de questionamentos, né, de contribuições que os colegas podem mutuamente dar entre si. Temos relativamente bastante tempo, né, para esse momento de discussão. Nós lembramos aqui, bem colocado pela Laís, que há um link ali para avaliação da sessão. Por gentileza, façam isso, é bastante importante. Coloquem todas as suas observações, inclusive aquela que tu nos referiste antes, Daniel. É bastante importante isso. Bom, eu vou fazer breves comentários aqui, bastante sucintos de fato, sobre cada um dos trabalhos, a fim de resgatar cada um deles e os colegas procurem já fazer os seus apontamentos em relação aos demais e, se sobrar tempo, deverá sobrar, né? Depois nós damos um espaço para cada um fazer mais algumas considerações em relação aos seus textos. Vou começar de trás para diante aqui, se me permite, Evandro, fazer umas considerações sobre o teu texto, né? Contratos públicos de serviços terceirizados. Um texto bastante cuidadoso do ponto de vista metodológico, é bastante bem escrito, muito claro, objetivo, traz contribuições bastante relevantes para o campo das contratações. A trajetória que descreve a tua coleta de dados ali mostra o quanto esse tema vem ganhando espaço na administração pública brasileira. E quando se fala em contratações, nós temos uma ramificação muito grande de temas para aferir depois, não é, a qualidade dessas contratações, que é algo sempre importante. Esse exame bibliométrico, esse exame da produção, essa revisão da literatura é sempre uma contribuição muito importante para o campo, para essa temática, mas é preciso também depois, obviamente, pensar nos desdobramentos, né? E um deles, que eu já chamo a atenção aqui para quem tiver interesse nessa temática, é especialmente o que diz respeito às competências necessárias para dar conta de boas contratações, sobretudo na terceirização de serviço. Como disse o Evandro muito bem, e o professor Marcelo, coautor, é um tema de uma elevadíssima complexidade, né? O que remete a toda a cadeia de atores envolvidos no processo de contratação pública, né? Desde aquele que define o termo de referência, o objeto da contratação, passando por toda a equipe que dá conta dessa contratação, alcançando a execução do contrato, né? O gestor de contrato, o fiscal de contrato, que são atores diferentes neste processo. Então, quais são as competências necessárias para cada um desses elos da cadeia de produção de valor em um processo de contratação pública, né? E isso a Lei 14.133 traz, né? Uma das inovações que ela traz, além de consolidar a legislação pré-existente, ela traz algumas inovações, e uma delas é essa, a necessária observância e identificação, evidentemente, antes, das competências necessárias para isso. Então, muito, muito interessante a explorar depois, né? Um outro aspecto que me chamou a atenção do teu texto, Evandro, e evidentemente é um recorte válido, necessário, inclusive, é porque um recorte para textos no idioma inglês, né? Porque de literatura internacional, todos nós sabemos o valor que se dá a publicações que tenham, né, este recorte, ou pelo menos boa parte da literatura de referência seja de circulação internacional, sabemos sim, mas ao mesmo tempo seria interessante, né, que tu nos apresentasse por que desse recorte e a pergunta se prende na seguinte ideia: nós temos uma grande produção, né, nacional em termos de contratações públicas, licitações e contratos públicos, né? E temos uma peculiaridade no país, né? O nosso país tem uma peculiaridade tanto em termos de arranjo normativo, né? A trajetória evolutiva desse arranjo normativo, que começa há muitas décadas atrás, né? Tanto no que diz respeito a manifestações de órgãos de controle, jurisprudências de órgãos de controle em relação a licitações e contratos. Isso é muito peculiar do Brasil, no Brasil, né? Quero dizer que nós temos muitas características que são próprias do nosso país, e nós temos também uma história de prática da administração pública em matéria de contratação que é muito peculiar, né?
Eu suponho que o teu recorte tenha justo esta finalidade que referi antes, que é a de perscrutar a literatura estrangeira, que é importante. E é esse o teu objetivo, e muito bem. Mas também, suponho que deva haver um olhar cuidadoso para a produção nacional. Uma vez que a ciência é produzida no país, não pode, todos nós sabemos e devemos concordar com isso, não pode se subordinar à literatura estrangeira, né? Deve sim estar ciente, olharmos para o que temos no mundo em termos disso, em busca de insights, em busca de particularidades, para que possa ser transposto para a nossa realidade, mas é preciso pensar em produzir uma ciência que seja aderente à nossa realidade, né? Isso nos leva aqui, nos remete, esse ponto em particular, a vincular um outro texto, né? O texto apresentado aqui pelo Daniel, que também é um texto bastante interessante, que traz uma contribuição bem relevante, especialmente numa realidade de país que tende a equivocadamente distanciar, separar, segregar as instâncias federativas, ou seja, no nosso país nós olhamos muito para a esfera federativa da União e bem pouco olhamos para a esfera municipal, né? E não nos damos conta, né? Aliás, todos nós sabemos e falamos, mas não praticamos, né, aquela máxima de que a vida acontece no município, né? Que é no município que o Estado toca a sociedade. O cidadão é tocado pelo Estado na esfera local de governo. E quando nós falamos aqui, a partir do trabalho do Daniel, muito bem colocado, que o município precisa se financiar, existem necessidades, né, de financiamento, e existe um limite para isso, né, que esse estresse bem aponta. O ponto que eu de toque ali em relação ao texto anterior a que me referia é justamente esse modelo, né, do Russell e Patrick, 2018, né, que é uma adaptação, é um olhar a partir de um modelo de análise norte-americano. E nós temos, né, o Daniel sabe disso tanto, se não melhor que nós, que estudou isso, no Brasil nós temos uma estrutura federativa peculiar, única no mundo, no mínimo com muitas peculiaridades, né? Nós não encontramos paralelo no mundo. E isso gera uma série de especificidades, inclusive na dimensão fiscal, que dão conta de uma situação única, né? Então, é preciso olhar para esta realidade nacional, e eu acho que, nesse sentido, também o trabalho do Daniel, aqui apresentado pelo Daniel, também contribui, né? Toma um modelo como referência, um estudo já produzido, e procura identificar quais são as peculiaridades e dá contribuições para moldar um modelo que responda à realidade nacional, tá? E algo com o que nós devemos nos preocupar sempre, né? Falo isso e não falo especialmente para vocês, talvez nem deveriam estar ouvindo isso, mas uma das críticas que nós devemos fazer, e ela é sempre uma crítica reflexiva, ou seja, voltada para cada um de nós, em que medida nós não submetemos ou não nos subordinamos demais àquele olhar externo, aquele olhar exterior, que, repito, né, é extremamente importante, mas ele não deve moldar a nossa pesquisa, o nosso estudo. Nosso estudo tem que ser sempre pensado com olhos no mundo, mas sempre olhando para a nossa realidade também, né? E procurando produzir soluções, conhecimento que respondam à nossa realidade, né? E acho que esse trabalho que o Daniel nos apresenta aqui faz isso, né? Estuda a realidade de Minas Gerais, dos municípios de Minas Gerais, e vai trazendo esses indicadores para esclarecer essa situação atual. Segundo ponto aqui que o Daniel colocou e acentuou nesta qualidade é a questão do endividamento, né, que tem sim uma relação direta, e o impacto que o endividamento gera na capacidade do Estado, sobretudo dos estados. Quando nós falamos de esfera estadual mesmo, nível federativo de Estado, nós temos na dívida um elemento que nos limita demais, né, que restringe muito a nossa capacidade estatal de agir, de produzir valor, né? Isso também afeta alguns municípios. O
caso também que o Daniel nos traz, de Minas Gerais, né, é especialmente interessante porque fala de Minas Gerais, não só porque é um estado central do nosso país, da nossa federação, central seja em termos de importância, seja porque é central mesmo, né, geograficamente falando, mas também tem a sua relevância porque dá conta de 850 e poucos municípios, me corrija se eu estiver errado, Daniel, e esses municípios, eles também tratam de realidades diferentes. Nós temos em um mesmo estado, né, a exemplo do que acontece aqui no Rio Grande do Sul também, nós temos mundos diferentes em um mesmo estado. Então, essa análise é uma análise que também é muito rica e, de uma certa forma, reflete um pouco do nosso país. A título de pergunta, depois, para te manifestar, Daniel, eu fiquei bastante curioso quando li o título do teu artigo. E fiquei um pouco frustrado, né, quando não vi a inteligência artificial aparecer aqui na tua apresentação, né? Aparece lá no final como uma provocação, enfim, mas eu fiquei imaginando uma outra coisa, tá? Então, só para daqui a pouco tu explorar um pouco mais no que a inteligência artificial pode ajudar, o que tu entende por inteligência artificial, o que tu entendeu no teu texto, o que tu entende em termos de potencial. Isso só para resgatar um assunto que está em voga, né? Todo mundo fala de inteligência artificial. Aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como de regra, onde eu trabalho há 30 anos, como de regra em vários órgãos de controle da administração pública, em qualquer das esferas, nós utilizamos muito inteligência artificial, robôs que fazem mapeamentos, análise de cruzamentos, identificação de trilhas, pontos, né, de investigação, e facilita muito, substitui muito o trabalho rotineiro, né, que consome energia das pessoas e, em tese, deverá liberar capacidades, competências e sinalizar outras para que as pessoas façam e deem conta de trabalhos mais inteligentes, né, no sentido humano, criativos, que envolva insights, coisas que a tecnologia, pelo menos agora, ainda não faz. Mas reitero, né, os cumprimentos pelo trabalho de vocês, Daniel, e apresentado muito bem por ti. Outra grande contribuição, além daquela que o Evandro nos trouxe. Cansá-los mais, fazer uma breve consideração aqui também sobre o texto apresentado pelo Jailton, né, pela Aline, pelo Armando, que são os que estão presentes aqui, estendendo ao Maurício também os cumprimentos, efeitos da limitação, o novo regime fiscal no âmbito da Justiça Eleitoral, particularmente no que concerne aí a emenda constitucional número 95 de 2016. Também um texto bastante interessante, né, apesar de ser focado na justiça eleitoral, e quando falamos de justiça eleitoral está também em voga, é uma questão que está sempre em discussão, é uma peculiaridade do nosso país termos uma justiça eleitoral autônoma e nos moldes em que se apresenta no nosso país. Portanto, quando nós produzimos um estudo, sobretudo de base orçamentária, para fundamentar o que sustenta a existência de um órgão, com a relevância que tem a Justiça Federal, é sempre importante termos, né, esses estudos, que quando se questiona, quando se leva à discussão esse tema, essa questão, aporte de conhecimento de natureza fiscal, orçamentária financeira, é sempre também bastante importante. O texto de vocês fala dessa abordagem do incrementalismo, né, vis-à-vis o chamado modelo de orçamento base zero, né, que reconstrói tudo do zero a todo momento, que tem as suas limitações, como também tem as suas virtudes, né? Particularmente não vejo que eles sejam absolutamente excludentes. Eu acho que se pode pensar num modelo incremental, mas que passe sempre por um processo de reflexão e que potencialmente possam conduzir a uma lógica do repensar radicalmente um programa ou outro, né? Ou seja, esse senso de poder zerar, né? Pelo menos poder zerar a base de programas no orçamento é algo interessante, porque isso também facilita o repensar da instituição, remete à inovação, enfim, uma série de coisas. Mas acho que foi muito bem colocado isso do ponto de vista teórico. Me pareceu que
poderia ser mais explorado, se não neste texto, noutros, né? Porque, obviamente, a pesquisa não se encerra aqui, né? Ela, inclusive, sugere mais avanços, é uma análise das causas daqueles movimentos mais críticos no curso dessa trajetória, né? Vocês fizeram ali algumas incursões, mas me parece que a parte interessante é explicar por que houve um decréscimo, por que houve um acréscimo, né? Vocês colocam ali que esse movimento sugere, né, ou parece estar associado, enfim, coisas desse tipo. Mas seria interessante num estudo mais amplo, que inclusive possa e deva circular no âmbito da justiça eleitoral, né, como um estudo técnico, enfim, e faça esse mergulho, né, se envolva outras pessoas para buscar explicar, um estudo mais qualitativo, né, que se ouça outras pessoas para procurar explicar o que causa aquilo, né? E mostrar que o movimento aconteceu é importantíssimo. As suas causas, né, e as suas consequências é outro ponto que me parece bastante importante. Também alguma coisa, se não no texto ou em outro texto, pelo menos lá nos encaminhamentos para futuros estudos, procurar sinalizar a relevância de olhar para a qualidade do serviço público, né? Ou seja, esse comportamento da execução orçamentária e financeira neste período, essas oscilações, isso impactou em que medida na sociedade, né? É algo que nós também falamos muito no plano do discurso, da nossa fala, nós escrevemos isso, mas bem pouco materializamos isso em como a justiça eleitoral afeta a sociedade. Nós dizemos que ela garante a democracia, garante uma série de coisas, tudo isso está no plano das nossas falas convencionais, está na legislação, está na Constituição, enfim. Mas os programas em si, as ações, né, como elas repercutem na sociedade. Porque o texto de vocês deixa bastante claro que as despesas correntes são relativamente estáveis, né? A trajetória das despesas correntes, pessoal em encargos, enfim, contribuições, existe um de elementos de despesa corrente bastante estável, digamos assim, né, no longo prazo. Os elementos de investimento também seria interessante explicitar e onde é que isso aparece, né? Enfim, acho que isso seria bem interessante de explicar, né? Quando eles oscilam por quê? Enfim, também não quero demasiadamente me estender aqui, vou reafirmar a qualidade dos trabalhos, fico muito feliz por tê-los lido, ainda que muito rapidamente, mas foi muito bom ouvir as suas exposições. Nós sabemos todos que expor um trabalho com a dedicação que vocês entregaram a eles em 8 minutos é algo desafiador, ao mesmo tempo em que todos nós, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais, né, temos que desenvolver o nosso poder de síntese, né? Então, esse poder de síntese ele é justamente provocado nesse espaço de 8 minutos, né? Como eu vou pegar o que é essencial, o que é o extrato do texto em 8 minutos? E a minha sugestão é sempre procurarem focar nos resultados e na discussão dos resultados, né? Aquela parte de método, ela deve ser muito abreviada, a parte de contextualização bastante abreviada, apesar de duas importantes, mas o foco deve aparecer sempre na discussão dos dados. Por quê? Porque é ali que nós fisgamos o leitor. Se o leitor se interessar pelos dados, e nós não precisamos apresentar todos os dados, mas os dados mais importantes, aquilo que contrasta com o senso comum, aquilo que são os principais achados, aquilo que diverge da literatura convencional, aquilo que particulariza o nosso caso, particulariza a nossa realidade. Então, procurem sempre enfatizar isso, né? Seja na apresentação de um trabalho científico, seja numa apresentação no trabalho, né? É sempre importante essa capacidade de síntese, que não só o artigo em 15 páginas requer, mas em especial a nossa apresentação aqui. Reitero, muito obrigado e cumprimentos pelos trabalhos. Agora vamos ouvir, não sei se a Laís tem considerações a fazer, fica à vontade, Laís, e os colegas também, uns perguntando para outros, né, e se quiserem se manifestar em relação ao que eu me pronunciei agora, fiquem à vontade.
O espaço é nosso, especialmente de vocês. Professor, antes dos comentários dos autores, eu gostaria de tirar duas dúvidas, só que eu fiquei. Primeiro, o trabalho do Evandro, ele coloca que ele analisou o período de 2010 a 2023 das publicações. Eu queria saber por que esse período, se tem alguma coisa na literatura que te indica, na legislação, por que que você escolheu esse período? Se foi um período que costuma se trabalhar esse tipo de artigo? É para responder agora? Tá me escutando? Sim, te Sim. ouvimos? Eu voltei a estudar agora, eu tenho cara de ver, faz tempo que eu estava afastado da área científica, estou fazendo... Qual foi o objetivo, por que desse artigo? Eu estou cursando o curso de mestrado na UFSM e o meu projeto é em cima de contratos públicos. E no desenvolvimento do trabalho, eu senti dificuldade em encontrar literatura. Então, vou tentar responder as duas perguntas, tá? A da Laís e a do senhor. O que aconteceu? A produção científica nacional, eu consegui encontrar com facilidade na primeira parte do meu trabalho, quando eu comecei a estudar. Mas eu achei pouca, porque eu quero tratar especificamente da contratação, da terceirização. E a gente aborda muito no Brasil as compras públicas, né? E todo mundo também, até internacional, aborda as compras como principal foco. E como também nós queríamos fazer uma análise de conteúdo, nós tínhamos que definir uma língua única para o texto. Senão nós não íamos conseguir fazer a análise lexicográfica. Então esse também foi o outro motivo de ter um idioma único. E ele abrange, as principais periódicos abrangem todos os países. Tanto é que o Brasil está na 4ª colocação em artigos. Eu acho que o Brasil está com 26 artigos publicados referente a contratos públicos nesses periódicos. Então, por isso que foi esse idioma a escolha, né? Provavelmente deixamos muitos trabalhos fora os brasileiros, né? Não deixamos algum de fora, mas como eu já tinha feito essa pesquisa anteriormente, para esse trabalho não foi necessário. A parte do foco de 10 anos foi realmente... eu tinha encontrado uma revisão que chegava próximo a 2010, era de 2015, mas não englobava bem o meu tema, mas que já servia para ter a base, né? Os seminais ali, os principais seminais, e eu queria pegar o que é como é que eu vou dizer assim, o que tem mais de novo na literatura. Então, foi excluído esses 10 anos, principalmente para fazer parte do meu referencial teórico desse trabalho, desse projeto de mestrado. Então, por isso foi o corte de 10 anos. Não sei se consegui responder, deixei claro ou não. Bem ótimo, Evandro. Bem claro. Excelente. Professor, só mais um comentário. O Daniel, ele coloca que ele utilizou um modelo baseado em linguagem Python. E aí, na tabela 3, se não me engano, isso, onde ele coloca os resultados do modelo dele, ele apontou na apresentação que ele, em todos os anos, ele achou uma acurácia de 60%. Eu só queria entender se para esse modelo, para esse tipo de análise, isso é um valor ali ok, é um valor excelente? Como que funciona nesse tipo de análise essa porcentagem? Poxa, boa pergunta, Laís. Bom, primeiramente, o professor Sandro, muito obrigado, professor Sandro, a Laís também. O Sandro tinha falado aí sobre a inteligência artificial, né, para eu destacar um pouco. Acho que uma das perguntas foi o que eu entendo por inteligência artificial, e o que eu entendo é que uma inteligência artificial é algo que você dê um dado para ela e ela consegue aprender, né? Então, se você ensina ela a acender uma luz e ela aprende a acender a luz, ou se você dá a imagem de uma maçã e depois, quando você entrega outra maçã, ela consegue reconhecer, para mim isso é caracterizado como uma inteligência. Então, você consegue ensinar ela.
Então, nesse método, né, nessa metodologia de previsão, sempre um ano à frente para a gente prever, a técnica utilizada é uma técnica bem simples, que é o Random Forest. Simples que eu digo no, em como entender esses resultados, nem como ela cria, porque muito se fala, tem a caixa preta na inteligência artificial, e a técnica Random Forest mesmo é uma que não tem nada de caixa preta. A gente tem um conjunto de dados, então a gente vai pegar a partir de um sorteio, vai se criar várias árvores de decisão, então vários subconjuntos, e vai verificar como que esses subconjuntos chega àquela variável dependente nossa, né, um ano à frente, qual que é que melhor representa. Então, é lógico que para fazer isso na mão vai dar bastante trabalho, mas sim tem como, tem lá a metodologia, você consegue replicar, assim como a regressão também, acredito que ninguém faça na mão, né? A gente tem lá a metodologia, sabe como faz, só que é muito difícil replicar. Laís, sobre os resultados, sobre essas porcentagens, se é boa ou não, foi publicada uma revisão da literatura recente, né, que diz que esses resultados estão ali entre 70% e 80%. Então, a gente vai ter, no meu trabalho ali, especificamente no ano de 2021, que atingiu 75%, né, e tem a média fica ali em 60 e poucos por cento. Quando comparado, eu não reportei esses resultados, mas quando comparado com as técnicas tradicionais, como por exemplo a regressão, essa técnica Random Forest ficou acima. Acredito que ainda tem desdobramentos, tem que melhorar sim, porque precisa de resultados melhores, né? Mas está ali indo ao encontro da literatura aproximadamente. Alguns anos ficou abaixo e tem ali alguns anos que vai ficar dentro. E tem também aquela questão da área cinzenta, né? Porque esses resultados são dados em forma de probabilidade, então tem alguns que tá com 51% de probabilidade de enfrentar o estresse fiscal. Mas isso é praticamente a mesma coisa de você jogar uma moeda e verificar o resultado, né? Então, quando se retira essas áreas, a gente consegue ali 85% de acerto com um ano de antecedência. É isso, não sei se consegui responder as perguntas ou não. Estou aberto aí para mais alguma dúvida. De minha parte está ótimo, Daniel. Mais uma vez, cumprimentos pelo trabalho. Sigam aí. Um ótimo doutorado para ti. Obrigado. Professor, se me permite mais um comentário sobre Claro, fica à vontade. Imagina, Laís. Todos fiquem à vontade. A gente está na pós-graduação, a gente gosta de ler o trabalho dos colegas para entender também de outras áreas, né? Aline e colegas, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os estudos futuros que vocês sugerem aqui, porque vocês realizaram essa análise nos tribunais eleitorais, né? E que vocês colocam outros órgãos do Poder Judiciário, federal, estadual, a análise do comportamento do fundo partidário com relação a outras despesas. Vocês pretendem continuar seguindo essa linha de pesquisa ou é só uma possibilidade de realização de outras análises? Porque eu achei o tema muito interessante, acho que deve ser aprofundado, como o próprio professor Sandro já colocou para a gente, né? Então, agradeço as contribuições, inclusive o professor nos deu uma grande ideia, né, de trabalhar juntamente com a questão da qualidade. Realmente, aí o trabalho se torna muito mais robusto. Foi um trabalho que a gente fez em conjunto para uma disciplina. E Jailton, ele trabalha no TSE, então ele tem mais propriedade, vamos dizer assim, para falar sobre o âmbito eleitoral. Se ele puder nos falar, ele está no trabalho, inclusive, mas isso. Mas assim, a gente pretende dar continuidade, aprofundar, inclusive a ideia que o professor nos deu também pode agregar bastante. A gente pode continuar no âmbito do TSE e dos tribunais regionais, para que a gente possa ter esse trabalho de uma forma mais, uma discussão mais profunda
né? Porque, de fato, a gente utilizou uma abordagem quantitativa, mas essa dá margem para uma discussão mais aprofundada. E trazer essa questão da qualidade, porque, de fato, é o retorno social, né? A gente não fica só naquele âmbito do resultado da instituição do órgão. Se Jailton quiser. Olá, bom dia. Inclusive, a gente se permite se surpreender, né, com os dados, né? A questão do fundo eleitoral que Laís tocou foi algo que a gente, quando fez a coleta, fizemos as análises ali preliminares, percebemos que o fundo eleitoral ele se comporta de uma maneira, como dizer, mais autônoma, né? Ele está dentro ali do orçamento, ele tem inclusive uma unidade orçamentária específica, mas ele está ali meio à parte, né? Ele, inclusive, foi o único que conseguiu acompanhar em todos os períodos a inflação, quando a gente acompanha por IPCA. Sim, a gente tem, inclusive, se debruçado tanto com essa agenda de reformas fiscais, a Lei Complementar 200 está aí para a gente ter um passo a mais, um elemento a mais para analisar quanto a essa questão de restrições quanto à execução, mas até ampliar para outros órgãos do Poder Judiciário. Porque quando a gente faz a busca na literatura, essas questões muito voltadas à despesa com pessoal, ou próprias questões orçamentárias, são normalmente muito voltadas ao Poder Executivo. A gente tem ali os estudos, inclusive sobre o impacto de emenda constitucional em universidades, creio que muito pelo locus do próprio pesquisador, né? Então, a gente tem ali 200 subnacionais muito voltados à esfera estadual, mas o judiciário ele fica meio ali escanteado, vamos dizer, assim, em pesquisas que relacionam muito ao orçamento. E como eles são órgãos que têm essa capacidade mais voltada para a execução, não são entes que arrecadam a princípio, esse foco na despesa do Poder Judiciário é uma agenda interessante para a sociedade, inclusive, como o professor Sandro comentou, quanto à qualidade de entrega de serviço, é algo que se tem que se discutir, que o CNJ tem tentado trazer para a agenda. Então, órgãos, inclusive, específicos, a Justiça do Trabalho também é algo que tem características também muito próximas, e os próprios tribunais de justiça. Então, a gente consegue visualizar aí, nessa seara de restrições de orçamento, uma agenda mais ampla também quanto ao Poder Judiciário. Muito bem, Jailton. Bem interessante. Essas questões aqui que a Laís traz, que vocês trouxeram, enfim, né, e que eu comentei um pouco antes, e o Jailton colocou agora, é interessante que nós temos o judiciário com pouco, nós temos no judiciário, o judiciário como um órgão de pouca produção científica, mas relativamente pouca frente a outros, né? E ao mesmo tempo em que nós vemos o judiciário como um espaço de questionamento, né? Talvez seja o poder hoje mais questionado, não só do ponto de vista político, né? Que obviamente se olha para o executivo, o legislativo também, mas o judiciário ele começa a emergir como um espaço, né, como um território de questionamento. Nós estamos falando de remuneração, as pessoas olham, falo isso porque hoje no café da manhã, lendo, né, o jornal, justamente o que aparecia numa página de destaque aqui do nosso jornal, Correio do Povo, Evandro, já aparecia justamente a remuneração ali dos magistrados. E aparecia aquele valor, né, mas aquilo aparece como se fosse aquilo, quem olha dá a impressão de que tu recebe aquilo todos os meses, né? Então, essa questão das despesas, da execução orçamentária, dos poderes, no particular do judiciário, isso precisa ser melhor estudado, melhor explicitado, tem que se deixar mais transparente isso, para que a sociedade entenda e não entenda de forma distorcida, né? Também olhar para essa questão da qualidade, né, que a Aline comentava aqui. Aí a primeira pergunta, quando nós falamos de qualidade, é a seguinte: mas como é que eu vou medir a qualidade? Como é que a questão jurisdicional, a prestação jurisdicional? Mas veja bem, essa pergunta, ela por si só deve ser mobilizadora. Porque se eu não sei, qualquer pequeno passo que eu der, orientado para isso, já vai ser um avanço. A pesquisa tem essa finalidade. Eu não sei como responder. Bom, então eu vou me dedicar a isso. E vou começar a fazer algumas incursões nesse campo. A pesquisa não é uma tal que se pretende responder finalisticamente uma questão.
ela coloca uma questão em debate e se dá uma proposta de resposta àquela pergunta. E essa proposta de resposta vai ensejar outros estudos e assim nós vamos avançar. Em algum momento nós vamos dar passos largos nesse sentido. Então é preciso começar. O fato de não saber a resposta de antemão não deve limitar, né? O fato de ser difícil não deve limitar o esforço de pesquisa, pelo contrário, é isso que deve nos motivar. Porque às vezes na academia a gente procura, bom, eu vou pensar uma pergunta que eu possa responder. Bom, né? Posso fazer isso? Posso, mas é isso que se espera? Não necessariamente, né? Bom, onde é que eu encontro dados? Porque eu tenho 2 anos para fazer o meu mestrado, 4 anos para fazer meu doutorado, então eu tenho que encontrar uma pergunta que eu consiga responder, né? Não raras vezes a pessoa já vem com a pergunta pronta e a resposta quase pronta, né? Bem, enfim, então eu acho que isso é um ponto que nós precisamos olhar e o trabalho de vocês realmente contribui com isso. Nós temos ainda um bom tempo, né, pelo menos 20 minutos aí. Agora, questionamentos entre vocês, né, uns para os outros. Quem quiser fazer alguma pergunta para um colega, alguma contribuição para um colega, fique bastante à vontade. E em não havendo isso, tomara que haja, em não havendo, eu gostaria que cada um dos representantes aí, ou os representantes de cada um dos trabalhos, fizesse uma manifestação final sobre o seu trabalho, contendo nessa Olá, manifestação final alguma coisa que possa nos convidar, né? Ou seja, uma justificativa, uma razão pela qual nós devemos ler mais uma vez o trabalho de vocês. Nos convençam a dar mais uma lida no trabalho de vocês. Essa é a minha provocação para a consideração final de cada um de vocês, que eu acho importante que tenha. Mas antes disso, então, as perguntas, uns para os outros, ou contribuições. Fiquem à vontade. bom dia, Bom todos me dia. ouvem? Tudo bom, Genilson? Te ouvimos, sim. Ah, tá. Primeiramente, parabenizar aqui o Daniel pela coragem de trazer esse assunto, esse tema, né, de inteligência artificial, né, para a área do setor público, né? E vou começar a minha fala falando aqui com o Evandro sobre a parte de contratos. Realmente, foi como ele falou, né, ele pegou literatura internacional porque não encontrou tantas literaturas aqui no Brasil e tal. Eu achei interessante esse ponto pelo seguinte motivo, já fazendo um link também lá com a apresentação do Daniel, da inteligência artificial, né? Hoje a gente vê os avanços, né, acontecendo, o e-commerce, a gente vê a Amazon, a gente vê a iniciativa privada em específico, né, na dianteira em relação na parte tecnológica, na parte de eficiência, na parte de otimização de lucros, né, de recursos, essas coisas, né? Isso a administração pública ainda deve muito em relação a isso, né? Ou seja, em aprender com a iniciativa privada. É claro, né? A administração pública ela tem que manter transparência, ela tem que manter uma série de quesitos, né? Que é para o bem público. Mas voltando aqui, a questão da lei 14.133, né? Ela estabelece lá no artigo 69, né? Ela fala sobre, mais especificamente, de controle, né? De controle dos gastos públicos. É um valor gigantesco que é gasto, né? Todos os anos, em todos os exercícios, isso nas 3 esferas, né? E é recurso público, né? Ou seja, tem que ter eficiência, tem que ter transparência, e a tecnologia ela pode ajudar nisso, na otimização dos processos. Na parte de eficiência, eu posso citar aqui no artigo 169, ele fala, né, que a própria lei, né, 14.133, ela exige, né, que haja práticas contínuas e permanentes de gestão de risco, controle preventivo. A gente sabe que a contratação pública, né, ela é composta das 3 etapas, né? Eu vou ter lá a parte de planejamento, depois eu vou ter a seleção do meu fornecedor e, por último, eu vou ter a minha gestão de contrato, né? Lá na parte lá última, gestão de contrato, onde tem a figura do fiscal de contrato, onde tem a figura do gestor de contrato, se ele errar, a própria administração ela pode
ser penalizada por subsidiariamente responder por encargos trabalhistas não pagos por aquela empresa terceirizada. Então, assim, o processo é meio engessado, realmente, mas ela mesma se protege, né? E a tecnologia ela vem para ajudar. A tecnologia ela vem para otimizar os processos, né? Lá no artigo 21, né, que fala, né, o parágrafo segundo, né, ele fala justamente dessa questão da responsabilidade subsidiária, né? Lá na parte de gestão de contratos, né? Se não houver a fiscalização, o controle, né, a própria administração ela pode ser penalizada porque a empresa não pagou o funcionário, que ela abriu falência ou alguma coisa e ficou um encargo a ser pago. Então, assim, a administração pública precisa melhorar realmente. É muito oportuno, né, trazer esses assuntos, né, porque a gente vai encontrar meios, né, de tentar encontrar melhores soluções, né. No caso da inteligência artificial, mais especificamente agora para o Daniel, né, é uma ferramenta assim que não tem mais volta, ou seja, existe série de critérios do uso da inteligência artificial, mas a gente vê os avanços que ela tem trazendo. Só a título de conhecimento, ou melhor, só para enfatizar mais, né? A gente vê como o TCU, né? O TCU usa o Alice, né? O Alice é um robô, né? Que ele faz análise de editais, né? Ele faz a mineração de textos para descobrir nos editais, por exemplo, sobrepreço, né? A gente vê Sofia, Mônica, isso aí do TCU. O STF usa um tal de BemTV, né? Tem o STF também, um tal de Vitor, né? O Ministério Público, né, também usa. Pernambuco usa o Elis, o Paraná usa o PIA, ou seja, os órgãos estão utilizando inteligência artificial para trazer mais eficiência para o serviço público, para a administração pública, né? Então, assim, parabenizar o Daniel por trazer esse tema. Sobre o professor Sandro, aproveitando, né, a minha contribuição sobre inteligência artificial, né, realmente é muito incipiente, né, ou seja, os trabalhos brasileiros que trazem esse assunto, né, ainda está muito incipiente ainda no Brasil, né, e a administração pública precisa utilizar, né. O que é que essas ferramentas, então, elas podem trazer de benefício, né? Aí surge essa pergunta, ninguém sabe o que é inteligência artificial, aí fica naquela ilusão de filmes, não, mas assim, a gente vê que os órgãos estão utilizando. Se estão utilizando, é porque tem algum retorno, né, algum benefício nessas inteligências, né? Então a gente vê, por exemplo, a automação. Esse é o ponto-chave. Ou seja, eu tenho que ter mais automação e eu tenho que ter mais liberação de recursos humanos para atividades cruciais. Então, assim, neste caso, as inteligências artificiais, os algoritmos, as técnicas de inteligência artificial, que são várias, elas podem trazer contribuições, né? É claro, a gente entra numa série de critérios, né? A questão de divulgação de dados, a gente tem privacidade, uma série de questões, mas, como a gente vê, é um tema que está em voga e os países estão na dianteira. O Brasil está na lanterninha lá, né, com relação a esse quesito. E a administração pública, ela peca muito nisso. O professor Sandro agora falou, realmente, o que aparece lá nos jornais não é aquilo que ele ganha, tem que ter mais transparência. Tudo bem, mas será que o serviço público ele é tão eficiente quanto a iniciativa privada? Né? Aí surge essa pergunta. E hoje existe essa necessidade de haver mais eficiência no serviço público. Né? Então, assim, é muito oportuno, né, esses temas, né, para a gente refletir, né, e poder tentar encontrar soluções, né, soluções para otimizar esses tipos de processos, né, e trazer mais eficiência. Né? A gente vê lá desde o portal do 2005, né, que surgiu o pregão eletrônico, né, e houve muitos avanços, né? E, ou seja, nesse caminho que segue a parte de contratação, né? Que segue utilizando esses tipos de tecnologia. Então, muito oportuno, quero parabenizar o pessoal que apresentou, né?
e deixar aqui minha contribuição. Muito obrigado, professor. Obrigado a ti, Genilson, pelas contribuições, pelas observações, por ter trazido esses pontos de questionamento tão importantes, né, por ter nos lembrado de vários aspectos aí a serem considerados. É sempre importante nós termos em mente que, quando falamos de administração pública, nós estamos falando de uma outra administração. Nós temos aí um outro objeto, né? É relativamente, muito bem colocado por ti, é relativamente diferente o comércio eletrônico, né, em que uma empresa disponibiliza para o mercado um determinado produto e o faz a partir de meios eletrônicos, né, inclusive utilizando inteligências artificiais para isso, do que ofertar serviços públicos, que é muito mais complicado, né? Mas eu diria assim, Genilson, como tu bem colocaste, nós temos muito a aprender com experiências que as empresas desenvolvem, não há dúvida disso. Mas eu não seria tão pessimista, eu não diria que o Brasil está numa condição de lanterninha em relação a isso. Se nós formos olhar nos rankings internacionais de governo eletrônico, por exemplo, o Brasil tem uma posição significativa. Nós temos, se nós olharmos para a nossa realidade de administração pública no Brasil, nós temos aí o GovBR, nós temos no nível dos estados uma farta oferta de serviços públicos, muito bem observado por ti, ainda passíveis de muito aperfeiçoamento, mas temos, né? Nós temos peculiaridades no Brasil em termos de transparência. Eu até convido vocês a olharem, conhecerem o portal Radar Transparência, né? O portal Radar Transparência é um portal que reúne todas as ações de transparência nas diferentes esferas. Por exemplo, eu quero conhecer sobre licitações e contratos nas esferas municipal, estadual e da União, de todos os municípios do país, de todos os estados do nosso país. Quais são as licitações realizadas, valores no que, enfim, a execução, o acompanhamento da licitação. Isso tudo nós encontramos no Radar Transparência, né, que alcança todas essas esferas. Isso é uma coisa, considerando a dimensão do nosso país, né, a dimensão continental, a heterogeneidade, que é uma riqueza do nosso país, eu diria que é algo que a gente precisa valorizar. Bem assim também a atuação dos órgãos de controle, né, que o Genilson colocou aqui muito bem. Nós temos vários estados que têm muitas experiências de uso de robôs, né, para fazer esse tratamento, essa análise preliminar de dados, esse cruzamento dos dados, que nos libera energia, né, reafirmando aqui, que libera a energia do ser humano para fazer aquilo que é mais próprio do humano, né, que é o criativo, que é a busca do insight, que é a sensibilidade, que é o aprofundamento, né? Então, eu acho que nós temos, sim, Genilson, como tu bem coloca, um campo muito grande para crescer. Estão os colegas, sobretudo os nominados por ti, mas todos, de modo geral, de parabéns pela coragem de enfrentar esses temas, não é? E vamos torcer para que os estudos continuem, que pessoas continuem explorando, para que colegas como tu continuem também fazendo essas incursões, essas contribuições. Isso é bastante importante. E eu te agradeço mais uma vez muito pelo teu envolvimento, pelo teu engajamento aí com a nossa sessão. Eu não sei, eu gostaria que os colegas, se não sei se tem mais alguma contribuição, Genilson, mas se os colegas pudessem fazer, então, o fechamento, cada um aí usando uns 3 minutinhos, né, do tempo que nos resta, para fazer um fechamento aí do seu trabalho, alguma consideração a mais que não tenha cabido, por certo, existe naqueles 8 minutos, e nos convençam a ler mais uma vez os seus estudos. Por que esse meu artigo é bom? Por que vocês devem ler o meu artigo? Que tal, Genilson? É uma boa provocação para eles, né? Então tá, fiquem à vontade aí. Sou todo ouvidos. Eu ainda não vou fazer um convite para releitura, porque no caso o autor, eu sou coautora, mas o autor é Jair, então dentro do âmbito dele, ele tem mais propriedade para poder convencê-los, e ele sabe fazer isso. Então, mas eu gostei bastante do trabalho do Daniel, né, de todos os trabalhos, mas essa perspectiva e amplitude da questão da inteligência artificial, eu faço parte de alguns projetos e a gente está utilizando o Avatar, né, coisas assim bem diferentes.
E dentro do que o Genilson falou, que também bastante válida a sua contribuição, eu percebo que você tocou em alguns, citou inclusive, eu não sei se você já estuda inteligência artificial ou por curiosidade mesmo, né, procura essas informações, mas aí você listou algumas inteligências artificiais utilizadas por diferentes órgãos. Então, no tocante ao que o Daniel fez, também seria uma contribuição verificar o nível de aplicabilidade dessas inteligências nas instituições públicas, até mesmo fazendo um comparativo, entre aspas, obviamente o contexto é diferente, né? E a gente tem que considerar, como o professor inicialmente falou, lá no início, que o contexto, a contextualização é importante. Quando ele tocou na questão do federal e do município, o meu trabalho específico no mestrado está sendo voltado para o controle interno das microempresas. Então, essa questão da contextualização é muito importante. E também aí a gente coloca no âmbito de outra instituição. Então, para o futuro, seria um nível, né, de aplicação, se de fato essa tecnologia que está sendo utilizada na área pública, ela está sendo utilizada em sua máxima performance. Vamos dizer assim, vamos estabelecer um nível, né? E aí eu achei bastante interessante as contribuições de Genilson quando ele fala sobre, ele traz, né, essa miscelânea, vários órgãos, mas uma coisa assim pincelada. A gente poderia, quem sabe, agregar isso e perceber qual é mais eficiente, qual é o nível de performance. E aí o Daniel, com todo esse seu aparato aí, né, tecnológico e todo esse conhecimento, poderia, quem sabe no futuro, pós-doc, fazer algo dentro dessa perspectiva. Obrigado, Aline. Sim, aí Próximo. vocês podem fazer todo o convite para o Tu já nosso... convenceu a ler o trabalho do Daniel agora. Né? Daniel terceirizou o teu trabalho. Muito obrigado, Aline, pelas considerações. Eu vou falar aqui do meu também, já respondendo um pouco do que foi falado. Quanto à inteligência artificial, na verdade, dentro do assunto da condição financeira governamental, tem muito pouco estudo no Brasil e no mundo. Antes desse trabalho, eu fiz uma revisão sistemática da literatura, onde consegui 50 trabalhos, e assim, ela foi aparecer a partir de 2021. Né? Na verdade, teve um lá em 2008, e aí, depois de 2021, mais de 30% dos trabalhos daquele ano utilizaram inteligência artificial. No Brasil, dentro desse assunto, realmente, o meu trabalho, até onde eu sei, até onde eu encontrei, o meu é o primeiro, né? Dentro da academia que utiliza inteligência artificial. Mas não é só no Brasil, porque é um assunto ainda novo também ao redor do mundo. A gente já vê muito, por exemplo, a previsão de ativos financeiros e coisas do tipo. Porém, dentro da condição financeira governamental ainda é um pouco escasso, né? No entanto, cabe a gente também, como pesquisadores, trazer essas técnicas e analisar esses resultados. Quanto à condição financeira governamental, é até um pouco assim, né? Tem a iniciativa privada e a iniciativa pública. Só que quando a gente vai ver, não basta só a gente analisar receitas e despesas, a gente tem que analisar também como que os serviços estão sendo oferecidos à população, né? E isso é um ponto muito importante do Brasil. Por exemplo, aqui a gente tem o Sistema Único de Saúde, coisa que não tem em lugar nenhum do mundo. Então, para isso tem que ser levado em conta também quando a gente se fala em condição financeira governamental, né? Não basta apenas a gente equilibrar receitas e despesas e não oferecer serviço nenhum à população. Até eu também sou financiado, por exemplo, pela CAPES, que é um órgão governamental. Então, tem todo esse aparato a mais a ser analisado além das receitas e despesas. Então, acho que tem que continuar as pesquisas nesse sentido, né? O meu caso, eu pesquisei só a condição fiscal, que é essa parte de receitas e despesas, só que abrangendo mais, agora no meu doutorado eu pretendo abranger para a condição financeira governamental realmente, porque tem que analisar esses outros aspectos também. E acrescentar a nível Brasil, né? Foi feito em Minas Gerais, é um estado que representa muito bem aí a nação, né?
temos mais de 800 municípios, é um estado totalmente diferente de norte a sul, se você for analisar, só que teria que ampliar agora a nível Brasil e verificar esses lados também, porque, por exemplo, uma das minhas variáveis que eu coloquei foi ideologia política, e para o estresse fiscal, no âmbito brasileiro, a ideologia política não surgiu efeito, enquanto em outros países a gente vê que partidos de esquerda tendem a impactar mais, partidos de direita tendem a impactar mais, e tem trabalhos também como o meu que não deu significância. Então, acho que tem muito que se investigar, muito o que se analisar, buscando um equilíbrio, sim, entre receitas e despesas, mas também sem esquecer desse ponto, né, que são os serviços de qualidade à população. Muito obrigado, e é isso. Ótimo, Daniel. Excelentes observações em relação a essa questão do impacto, a questão do SUS, por exemplo, que tu ilustraste ali. Nós temos uma estrutura federativa, uma estrutura tributária em sede constitucional que é muito amarrada, isso talvez afete bastante, né, o fato de não ter relação com ideologia política, né? Mas, enfim, isso é coisa a ser investigada. Cumprimentos aí pelo teu trabalho mais uma vez. Evandro, quer finalizar aí para nós, por gentileza? Sim, professor, eu vou finalizar. Agradeço as considerações de todos. Meu trabalho, eu posso dizer que é o primeiro passo, professor. É o primeiro passo para quem quer começar a investigar a contratação pública. Como o Genilson falou, o Estado brasileiro tem uma balança. Segurança versus eficiência. E isso não adianta. A segurança de não ter corrupção. Então, quanto mais você ingessa a legislação para se evitar a corrupção, dificulta a agilidade e a eficiência na contratação pública. Mas isso é o que nossos legisladores e que a população quer, que não ocorra desvios. Tanto é que a gente viu sobre que as inteligências oficiais, a maioria é o quê? É dos tribunais de contas, em busca de desvios de corrupção. Não estamos utilizando a inteligência artificial para eficiência, e sim para controle dos gastos. Né? A todos que ele citou são de controles e não de buscas de eficiência. Então, esse trabalho, eu tô trabalhando, né? Ele foi o inicial, né? Foi o referencial teórico para inicial, sim. Como que a gestão de contratos ela deve ser executada? Por causa desse viés, porque a máquina ela quer ser diminuída, mais com menos. É isso que o Estado e a população pedem. Vamos fazer mais com menos. Então, estão reduzindo os cargos e estão terceirizando serviços. E o servidor e gastar de forma eficiente esse dinheiro. Então, esse foi o primeiro passo para iniciar um trabalho, porque, assim, dificuldades eu já encontrei em vários trabalhos de como medir o desempenho, quais são os indicadores de desempenho, como que a gente... E tudo referente a órgãos públicos, às instituições públicas, tem um viés social, que vai além dos custos de transação. E a maioria dos trabalhos na literatura, voltado para a administração privada, é em cima de custos de transação. E nós, como entidade pública, nós não podemos pensar em custos de transação, e sim do efeito social e do impacto social naquela compra. E isso não pode ser mensurado. Então, essa é a dificuldade. A própria lei, ela beneficia médias e pequenas empresas, fomenta a economia, assim por diante. Então, é os desafios dos administradores e dos gestores públicos, de como fazer esses contratos funcionar, fazendo de forma eficiente, não se complicando, porque a responsabilidade solidária, vários servidores estão pagando, e isso não é por desvio dele, é por, às vezes, uma incompetência dele, digamos, não incompetência da forma pejorativa, ele não ter conhecimento de como fazer aquele trabalho e ele é rolado no futuro. Vários exemplos de tribunais de contas, a pessoa entra e se complica no futuro. Então, a ideia desse trabalho é o primeiro passo nessa busca de uma melhor eficiência do gasto público, dos controles dos contratos e de desenvolver mecanismos de medição, de melhoria de desempenho e assim por diante. Essa é a contribuição, professor. Obrigado, considerações de todos. Estou à disposição. Obrigado, Evandro. Excelentes contribuições, muito maduras, muito precisas, especialmente eu destacaria de tudo o que foi colocado aí, essa questão do nosso foco exacerbado no controle, né? Nós acabamos olhando
mais para controlar do que para a oferta do serviço, para a eficiência, né? Nós precisamos dotar as administrações dessas capacidades, né? Para que não precisemos depois um órgão de controle externo incidir e sancionar, né? Então, os órgãos de controle, como tu bem apontaste, têm investido fortemente nesse olhar sancionador, punitivo, também orientador, né? Mas nós estamos vendo o esforço de inteligência, de capacidade, especialmente na repressão, digamos assim, né? E não na oferta em si. Eu acho que esse é um olhar também bastante importante. E o que remete a uma observação, se me permite, Evandro, que eu comentei um pouco antes lá. Acho que um tema importante quando nós falamos de contratações públicas, no particular de contratações de serviços terceirizados, é o conjunto de capacidades, e agora tu falaste aqui dos conhecimentos, das competências que a administração tem que desenvolver para fazer uma boa contratação, né? Como é que se define um objeto a ser contratado? Como é que se faz a gestão de um contrato, a fiscalização de um contrato? Quais são as competências que tem que ter um pregoeiro, toda a equipe do processo licitatório, a cadeia toda? Quais são as competências que essas pessoas precisam ter para dar conta de uma boa contratação de serviços complexos como são os terceirizados? E a nova lei de licitações fala disso explicitamente, das competências para essas pessoas. Então, esse me parece ser um foco bastante interessante a ser explorado, né? Enfim, isso remete também a um outro fenômeno, que é aquele apagão das canetas, né? Quando nós começamos a ver a ação do controle incidente sobre o processo gerencial, as pessoas começam a ficar com medo de assinar, né? E aí elas, não vou assinar porque daqui a pouquinho o meu CPF vai entrar no negócio, e vai mesmo, porque a responsabilidade é subsidiária, a cadeia toda está necessariamente envolvida, não é só o prefeito, nem o governador, nem o presidente. Então, esse é um outro fenômeno interessante que, inclusive, tenho estudado bastante, e é bastante importante de ser observado. Não vou cansá-los mais, eu vou simplesmente agradecer mais uma vez, cumprimentar todos vocês pelas pesquisas, desejar o mais pleno sucesso aí e que os trabalhos não parem por aqui. Muito obrigado por terem apresentado, submetido o artigo, todos vocês. Laís, muito obrigado aí pelo envolvimento, pelo engajamento, pela destreza aí no manuseio da tecnologia. Sem a Laís, não conseguiria dar conta disso. Muito obrigado, então, pessoal. Um bom dia a todos, sucesso, felicidades aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.